estudantes do segundo ano, bem-vindos para a nossa aula de Geografia de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar a temática os lugares e o tempo, pois os lugares se modificam, mudam aí seu visual, o que tem, o que não tem, deixa de existir de acordo com o tempo. Esse tem sido a nossa temática de algumas aulas, o tempo. Vamos continuar estudando, mas antes, se liga nos nossos recadinhos aí para você não perder nenhum momento da nossa aula. Vou aí ensinar para vocês aprenderem os caminhos, as formas de você acessar as aulas aqui do Educa Recife. Você provavelmente está assistindo esta aula pela TV Nova Nordeste, canal 22.2. Nossas aulas são transmitidas ao vivo, isso mesmo, estou em tempo real, falando com você aqui nos estúdios do Educa Recife. Também tem a reprise que passa mais tarde, então fica ligadinho aí. A outra forma, a outra maneira de você assistir às aulas é através do nosso aplicativo do Educa Recife. Você baixa o aplicativo no seu aparelho de celular e você pode também assistir às aulas ao vivo e às reprises. E você pode também acessar através do repositório que você encontra no aplicativo as aulas, essa e as outras. Lá você também vai encontrar, vai participar do chat. Sempre temos um professor que participa do chat, que está lá interagindo com vocês, conversando com vocês, passando algumas dúvidas. E quem vai estar com vocês hoje é a professora Esther. Já já eu mostro a professora Esther. Vou dar continuidade aqui para a gente correr um pouquinho. Já já a professora Esther vai dar o oi dela para vocês. Deixa eu falar do YouTuber, que é outra forma, outra maneira de vocês acessarem aí o Educa Recife, as aulas do Educa Recife. E também podem lá, não assisti uma aula, professora, esqueci de fazer alguma atividade, eu não tive tempo, qualquer problema aí que você tiver, você pode ir lá no perfil do Educa Recife, no YouTube, e acessar as aulas do segundo ano, tá certo? E vamos falar aqui com a professora Esther, dar um olá, saber quem são os estudantes. Eu estava lá na aula da professora Esther, vi que tinha o William, que tinha a Júlia. Vamos dar um olá para a professora Esther. Bem-vinda, professora Esther. Obrigada, professora Eli. Bom dia, crianças. A gente só fez trocar de lugar, tá? Já está todo mundo aqui atento, Júlia já deu bom dia, não é? E vamos continuar nessa aula. Bom, o que aprenderemos na aula de hoje? Observar as mudanças de espaços, locais e elementos culturais ao longo do tempo. Vou contar uma historinha. Vocês estavam lá na aula da professora Esther, ela contou uma história maravilhosa aí, uma lenda, e eu vou contar aqui uma historinha para introduzir o nosso tema de hoje. Um senhor estava caminhando pelo bairro onde mora, quando resolveu sentar em um banco para observar melhor o lugar onde ele cresceu, o lugar ali que ele cresceu. Lembrou da infância, das brincadeiras e dos jogos com os amigos. O local ali que ele brincava, aquele local que ele brincava enquanto era ainda criança. Ele cresceu no mesmo lugar e observou essas modificações que aquele espaço teve ao longo do tempo. Recordou de lugares que já não existem mais e de objetos que ninguém usa nos dias de hoje. Estão observando aí esses objetos na sua TV, você sabe quais são eles e quais são as suas funções. Muita criança de hoje em dia não conhece esses objetos. Aí eles quase não têm mais utilidades. As pessoas se comunicavam com outras pessoas que moravam longe através de cartas. Sim, muito antes lá do aparelho de celular, do computador, dos e-mails. As pessoas se comunicavam através de cartas. O correio não era só para entregar
alguma coisa, algum objeto, algum produto que você compra pela internet. Basicamente, hoje em dia, o correio entrega mais essas compras feitas pela internet. Não quer dizer que ainda não entregue carta, entrega sim, mas não com a mesma constância que era lá muitos anos atrás, onde as pessoas só tinham esse meio de comunicação através de cartas. Elas se escreviam cartas umas para as outras e é onde elas tinham ali como se comunicar. As cartas demoravam, dependendo da distância, muito tempo para chegar. Algumas pessoas até faziam coleção dos selos de cartas. Sim, aí tá na imagem aí do slide, são alguns exemplos desses selos. As cartas tinham selos aí para chegar, né, identificar a correspondência às vezes do local. E eram bem variados, aí eram até temáticos, dependendo do período, primavera, Copa. Os selos aí iam variando bastante de país em país, de lugar para lugar. Eu vou dar aqui o que a gente chama de spoiler. Vou dar uma dica aqui, antecipar que tem uma aula vindo aí só sobre cartas. Estou preparando aí a aula fazendo só sobre cartas para a gente aprender a aprofundar nossos estudos sobre esse meio aí de comunicação tão importante, foi tão importante durante um período aí da história, do tempo. Existiam aparelhos de telefone espalhados pela cidade, conhecidos como orelhões. Deixa eu saber aqui com a professora Esther. Professora Esther, a senhora já usou algum orelhão em algum momento? Usei muito, professora Ali. Quando a senhora estava falando das cartas, eu também colecionava os selos. Eu gostava muito quando chegava a cartinha na minha casa, não é? Para minha mãe, ela recebia muita carta. Então, o que acontece? Eu ia guardando aqueles selinhos. E a gente até comprava selos para colecionar, era bem interessante. E os orelhões, nem se fala, não é? Aquelas fichinhas que a gente utilizava, depois passou para o cartãozinho. Inclusive, eu tenho até alguns cartões de orelhão, tá? Isso mesmo. E os colecionadores lá de selos, né? Tem pessoas que têm aí, porque é uma que chamamos de relíquia, pois são coisas que não se usam tanto. Guarda aí que conta uma história, um retrato aí, né? Uma observação de um tempo que não existe mais. Orelhões, como a professora Esther falou muito bem, lembrou que existiam a princípio os orelhões, eles eram de fichas. Eles eram tipo uma moedinha. E depois, com a tecnologia, tem até aí numa foto que mostra bem esse orelhão. Não sei se você já observou, na cidade ainda existe sim alguns orelhões. Alguns que funcionam e outros servem para decorar a cidade. Eles são bem pintados, chamam a atenção. Olha aí, se você observar aí uma foto, dá para ver o local de botar o cartão. Sim, porque antes das moedas, depois vieram os cartões. Eles tinham ali um limite, um valor para você fazer as ligações. Hoje em dia, com a popular, né, como todo mundo praticamente tem um aparelho de celular, pelo menos um ou mais de um em casa, e também até o telefone que fica lá fixo, o de fio. Então, não se tornou tão comum mais, foi deixando as pessoas usarem o orelhão. Em outras cidades, aqui é bem comum o orelhão, mas em outras cidades tem outros nomes. Era usada uma ficha, olha aí, que a gente chamava de ficha, que era uma moeda, em formato de uma moeda. De um tempo, um cartão era utilizado para se fazer a ligação. Olha aí, esse daí já é um pouco mais moderno. E também ainda existe, tá, gente? Você encontra em rodoviárias, na rua, em aeroportos, ainda existem sim os orelhões. Não eram tão comuns o seu uso, como era antigamente. Os carros eram bem diferentes do que existem hoje. Sim, observe aí a imagem, os modelos de carros que eram vistos nas ruas. Os carros aí são símbolos de um momento, de um determinado ano, de uma determinada década.
que esses carros aí já não são mais fabricados. Observe aí que o modelo é bem antigo. E, de acordo com a tecnologia foi avançando, como sempre estudamos aqui, que a tecnologia ela fez mudanças aí em toda a nossa vida e em tudo que usamos, como, por exemplo, os carros, os telefones, as formas, as maneiras que usamos para nos comunicarmos uns com os outros. Os meios de transportes, olha aí, o ônibus, né, o coletivo, ele mudou muito ao longo da história também. Ele foi aí se adequando ao tempo, à necessidade. Os bancos, olha aí, eu trouxe aí essa foto que é um banco de madeira, que não era tão confortável assim. O chão também aparenta ser de madeira. Hoje em dia é bem diferente. As cadeiras são o que chamamos de acolchoadas. Os ônibus são bem maiores, também bem mais modernos. Alguns já têm ar-condicionado, eles são fechados aí. Tudo vai se modificando ao longo do tempo. As paradas ou abrigos, nós chamamos aqui em Recife de parada de ônibus, mas em algumas cidades, algumas regiões do país, é chamada de abrigo. O abrigo para esperar os ônibus também foi muito se modificando. Algumas aí são fechadas, né? Como dos ônibus aqui em Recife, os BRTs, as paradas são, né, fechadas com ar-condicionado, são modificadas, não são mais tão abertas. Ainda existe, sim, ainda existe as paradas que são abertas. Algumas têm até bancos para esperar, sentar, os avisos, as placas, outras não. Locadora de filme. Essa aí é o que mais chama a atenção das pessoas quando se fala em locar filme. Hoje em dia, com as plataformas, chamamos assim, de filmes, você faz uma assinatura e assiste aí vários filmes, né? É muito mais, até tem opções do que o próprio cinema. Mas antes de existir essas plataformas aí, de você fazer uma assinatura de uma empresa para você assistir, existiam as locadoras de filme. Era um espaço físico, diferente lá de hoje em dia, que é um espaço virtual. Você tem aí um programa que você baixa, um aplicativo que você baixa e vai assistir o filme. Mas antes, para você assistir um filme que não fosse no cinema, tinha que ir nesse espaço físico e alugar. Você pagava, passava um X tempo, dias, e depois tinha que devolver. Procura aí saber com o adulto que mora com você se ele já alocou um filme. Eu já aloquei um filme, que a gente chama de locar um filme, alugar um filme. Atualmente, existem diversas maneiras de assistir os filmes. Olha aí, que pelo computador, não só pela TV, pelo computador e pelo aparelho de celular. Lojas de vinil, de disco de vinil, colecionadores. Ainda existem pessoas que colecionam disco de vinil. Hoje em dia, através dos aplicativos, a tecnologia, a internet, você não precisa comprar mais um vinil para você ouvir uma música de um artista. A tecnologia está aí, a internet faz você ter esse acesso muito mais fácil e rápido. As formas de ouvir músicas mudaram muito, muito mesmo ao longo do tempo. Eu trouxe aí uns exemplos de fita cassete, CD e o vinil. Essa então, só colecionadores. O vinil ainda tem pessoas que sim, que ainda tem, mas são colecionadores e não é tão comum comprar esses aparelhos, pois precisa de um aparelho específico para você ouvir o disco de vinil. E ele tem dois lados. Sim, você tem que virar o disco para ouvir o outro lado. Lojas para revelação de fotos. Eita, essa então que você sabia. Você já deve ter na sua casa um álbum de fotografia, aquelas fotos bem antigas. Você percebe aí que as cores já não são diferentes, não são tão vivas quanto hoje em dia nós temos essa facilidade com o aparelho de celular. Temos sim que ir a um local físico e fazer revelação. Esse objeto aí que a gente está falando é o que a gente leva, colocava dentro da máquina fotográfica
depois a gente tirava, não tinha esse acesso de tirar milhões de fotos, não, tinha um número X ali que você comprava para tirar as fotos, então você tinha que ficar ali paradinho para não perder a fotografia. E esses espaços ainda existem, professora? Sim, existem, mas não existem mais assim tão comum como era o uso aí desse objeto. Olha aí, um vídeo eu trouxe mostrando aí que são esses objetos que ficam guardados. Você leva lá e a pessoa nesse espaço físico e lá nessa loja e você vai e revela, falamos assim. O nosso desafio da aula de hoje, você vai pesquisar com as pessoas mais velhas sobre lugares e espaços que existiam antigamente e hoje não existem mais no seu bairro, na sua cidade. E é isso mesmo, você vai pesquisar, conversar com as pessoas aí mais velhas, você vai perceber o quanto se mudou do seu avô para sua mãe, tudo isso que eu falei aqui, esses espaços físicos, a locadora, a revelação de fotos. Pega aí o álbum de fotografia, faz a sua comparação aí de como é a foto, veja aí as cores, as formas. E lá, como eu já falei, até a primeira vez que se tirou foto, quando foi aí a primeira máquina fotográfica era em preto e branco. Depois foi ficando colorido e cada vez mais a tecnologia vai deixando mais real e mais vivas as cores, tanto de vídeos como de fotos. Revisando a nossa aula de hoje, aprendemos sobre os espaços, lugares e objetos que existiam no passado e não existem mais. Nossa aula vai ficando por aqui de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Fico aguardando vocês para uma próxima. Um beijo, meus amores. Tchau.